Salve, popolo! Hoje eu vim trazer um vídeo sobre o último tema assim, que eu queria abordar, né, nessa análise que a gente fez, nesses estudos que a gente está fazendo sobre as legiões romanas, né? E eu não podia deixar de falar desse aspecto importantíssimo, né, que é até famoso, né, na história, são as guerras de cerco, né? Então, hoje eu vim trazer isso. Mas eu queria também saber, né, como a gente está chegando no final aqui dessa parte, eu estou planejando em seguir nas outras, da mesma forma, só que nas outras épocas, né, até chegar na atualidade. Só que eu gostaria de saber se vocês gostam dessa parte histórica, se vocês gostariam que eu trabalhasse também essa parte estratégica, né, geopolítica e tal, da antiguidade. Então, se vocês querem que eu continue trabalhando nessa parte da história, deixa aqui embaixo, por favor. As legiões romanas são geralmente consideradas as melhores tropas assim, do mundo antigo, né? Mas não eram só as capacidades combativas que os destacavam, né? As capacidades também de engenharia e de construção, por vezes, foram tão decisivas quanto os armamentos. Usando essas capacidades, eles se tornaram uns dos melhores exércitos em guerra de cerco. Conquistar uma cidade estratégica pode ser a chave para uma rápida capitulação, enquanto ficar preso em um cerco prolongado pode afetar todo um planejamento e um esforço de guerra, né? Por isso é tão importante que nós estudemos esse aspecto da guerra. No fim do quarto século a.C., existiam duas abordagens para a guerra de cerco no mundo mediterrâneo. No lado oriental, essa parte da guerra teve bastante atenção, se desenvolvendo absurdamente, né, principalmente pelas mãos dos gregos e dos macedônios. Nessa época já haviam tecnologias que impressionam até hoje, né, como as Helépolis, que eram torres de cerco gigantescas, né, que podiam superar qualquer muralha. Além delas, os gregos também desenvolveram vários equipamentos de cerco variados, como as primeiras balistas e catapultas. No lado ocidental, onde Roma se localiza, não haviam povos tão desenvolvidos, com exceção de Cartago, né? Então não havia necessidade de mecanismos tão elaborados para superar as muralhas. A tática empregada era simplesmente assaltar com escadas e tomar o controle das muralhas. Isso começou a mudar no século seguinte, quando os romanos começaram a ter um maior contato, né, com cartagineses e macedônios, e eles foram aprendendo as táticas de cerco deles, né? E como sempre, os romanos estavam bastante abertos à aprendizagem. Então, com o tempo, eles foram adotando e adaptando métodos mais eficientes de cerco. Enquanto os romanos conseguiam tirar um bom proveito nas batalhas convencionais, as peças de artilharia eram muito mais comuns em cercos. Eram utilizados dois tipos de equipamento, né, sendo as catapultas, que no caso eram onagros, e as balistas. Durante as batalhas de cerco, as balistas eram utilizadas principalmente para abater os defensores na muralha e podiam variar bastante de tamanho e de capacidade destrutiva. Algumas podiam disparar até projéteis de 25 kg. Por sua vez, os onagros tinham a função de causar impacto nas defesas, principalmente estruturas, mas não de destruir as muralhas, porque eles não tinham essa capacidade. De forma geral, as artilharias elas tinham a função de suprimir os defensores enquanto as legiões avançavam para as muralhas. É importante ressaltar que a função de artilheiro não era uma especialização, né? Eram voluntários do corpo de tropa normal, né? E por isso variava muito a efetividade, né? A precisão dessas coisas, né? De uma ocasião para outra até, né? Porque ia variando. Não era um artilheiro, era um soldado normal que naquela ocasião se voluntariava para operar aquele equipamento. A forma mais utilizada para derrubar seções da muralha era, né, muito mais simples do que vocês podem imaginar. Era simplesmente desfazer a muralha. Isso mesmo. Só que utilizando ferramentas de obra, né, mesmo, como picareta, enxada, martelo e cinzel. Mas para isso eles precisavam chegar perto da muralha, né? Sob fogo inimigo. É engraçado que era nesse momento onde mais se utilizava aquela famosa formação testudo, né?
ou tartaruga, que a gente conhece por aí. Isso para proteger os engenheiros nessa função. Com o tempo, eles desenvolveram outros equipamentos de cerco, né, que faziam essa função também de proteger os engenheiros, os construtores, que era a Vínia e o Pluteus, que criavam um corredor protegido, né, até a muralha inimiga, e não eram usados só para essa operação. Dependendo do terreno onde se localizava a estrutura defensiva que estava sendo assediada, eram necessários trabalhos com a terra, assim, talvez a gente possa chamar de terraplanagem, né? Criavam elevações para, por exemplo, criar uma rampa para possibilitar o uso de alguns equipamentos e das legiões também de chegarem adequadamente na muralha. E da mesma forma, a Vínia e o Pluteus abrigavam os construtores e engenheiros nessas obras, vamos dizer assim, né? E possivelmente também os sapadores, que eu já vou falar sobre eles agora. A tarefa de derrubar uma muralha não era fácil, e algumas vezes só era possível com um trabalho de sabotagem da estrutura, sendo essa feita através da sapa, onde os sapadores cavavam um túnel até abaixo das muralhas, posteriormente colapsando de forma controlada esse túnel e, dessa forma, a muralha acima. Era uma opção demorada e arriscada, né? Várias vezes na história também esses túneis colapsaram antes do tempo e acabaram matando os engenheiros, ou não funcionou contra a muralha, mas na história inteira ela falhou poucas vezes. Para forçar a entrada em uma cidade ou fortaleza, era muito mais prático que se utilizasse outro equipamento de cerco, possivelmente o mais antigo, fora de escadas, o ariete. O ariete nada mais é que um tronco de madeira robusto com uma ponta de metal na frente. Geralmente se colocava em formato de cabeça de carneiro por tradição. Era preso com cordas ao entorno do tronco para evitar que ele espanasse ou que quebrasse pelo impacto. Apesar de ser muito mais empregado e adequado para arrombar os portões, por vezes ele atuava contra as muralhas também. Se com tudo isso ainda não foi possível conquistar as muralhas, a maneira mais simples, né, e mais fácil seria passando por cima delas. E para isso, a maneira mais simples é utilizando as escadas. Muito mais fáceis, mais rápidas e baratas de fazer, elas eram úteis contra defesas mais simples e para investidas mais rápidas, né? Mas elas eram muito mais arriscadas para o guerreiro utilizar, porque ele subindo ele fica vulnerável aos projéteis inimigos, né? E os defensores ficavam constantemente arremessando seus projéteis contra eles, né? E mesmo que os guerreiros conseguissem atingir o topo ali, né? Conseguissem alcançar as muralhas, os reforços chegariam de pouco em pouco. E isso permitia, né, que os defensores conseguissem repelir mais facilmente os invasores. E além disso, eles precisavam ter muito cuidado para fazer a escada do tamanho certo, porque parece simples, mas lembra que eles têm que estipular o tamanho certo vendo de longe, né? Então não é tão simples assim. Então o comandante ele precisava calcular muito bem se o risco valeria a pena, né? Se as baixas não seriam tão elevadas, para escolher a opção de utilizar as escadas. Agora, se ele acreditava que não valeria a pena o risco, ou que o tempo não fosse um fator crucial, ele poderia escolher utilizar as famosas torres de cerco. Como dito no começo do vídeo, muito do que eles fizeram foi aperfeiçoado dos gregos. Só que nesse caso, em vez de aumentar, eles diminuíram as torres. Porque assim, os gregos eles pensavam muito no fator psicológico das torres, né? Por isso eles faziam assim, torres gigantescas, eram verdadeiros leviatãs, né? O que por vezes até acabou atrapalhando eles. Os romanos já pensavam muito mais na funcionalidade e por isso eles faziam torres menores, né? Ou em alguns casos eles faziam torre grande, outras pequenas, mas eram torres adequadas àquele lugar que eles estavam operando ali, né? Então muitas vezes eram muito mais manobráveis, tinham uma maior mobilidade, por exemplo. As torres de cerco são grandes torres móveis, né, que eram empurradas até a muralha adversária, carregando os guerreiros dentro dela protegidamente. E quando feito contato, eram baixadas as rampas que permitiam que vários guerreiros pulassem diretamente para a muralha
todo mundo junto. Eram muito eficientes, mas demandavam muita preparação e custavam bastante para construir elas também. Porque imagina quanta madeira também tem que ser usada. Além de serem assim delicadas, principalmente contra fogo. E por isso, posteriormente, se colocava couro besuntado em líquidos, né, para impedir que ateassem fogo nelas. Os romanos demoraram um tempo para aprender a utilizar esses equipamentos mais pesados, né, como as torres mesmo. Na invasão da Grécia, por exemplo, eles tiveram vários problemas com elas, né, mas gradativamente eles foram aprendendo e se aperfeiçoando, né, vindo a masterizar a arte do cerco. Né? Um ponto extra assim, que eu quero trazer, que são os trabalhos com terra que os romanos empregavam, que são bastante negligenciados nos estudos, né? Mas eles tiveram presentes em muitos das batalhas, né? Muitos dos combates que os romanos travaram. Né? Muitas vezes a utilização deles foi fundamental para o desenrolar da batalha mesmo. Né? Como, por exemplo, trincheiras que foram criadas nos flancos que impediram que a cavalaria inimiga atingisse, né, os flancos da formação, ou então pontes e passagens que foram criadas que permitiram a retirada dos soldados e salvaram o dia das legiões. Né? Houveram vários tipos diferentes de trabalhos, desses trabalhos com terra, mas as que possivelmente foram mais utilizadas e até têm um pouco de reconhecimento são as estruturas defensivas, e mais destacadamente as paliçadas. Essas foram utilizadas até que em vários cercos, né, como por exemplo nas batalhas de Ractium e a de Alésia, né, que é a mais famosa, né, um grande exemplo do Júlio César, né, onde ele cercou a cidade e depois teve que se cercar também lutando em duas frentes de batalha ao mesmo tempo. Entretanto, essa opção é para um cerco mais prolongado, né? Onde o objetivo é forçar o inimigo em submissão pela fome e pela doença. Essa, na verdade, era uma das resoluções mais comuns, né? Visto que nem sempre é possível tomar uma posição de assalto. E vários outros fatores também podiam ter a ver com isso, né? Como as emoções dos guerreiros, dos comandantes, né? Tipo um sentimento de vingança, assim, por exemplo. A incapacidade de dominar mesmo, de se atacar, a falta de recursos, por exemplo, também, ou então para ganhar um tempo, né? Aí pode ser estranho porque você está gastando tempo para ganhar tempo, né? Mas pensa em um plano estratégico, né? Você segura aqui o inimigo em um lugar e outro exército pode ir fazendo outra missão, né? Atingir outro objetivo. Então, só explicando por cima, pode ser assim a estratégia utilizada, né? Mas, da mesma forma, o Sun Tzu, né, o autor do livro Arte da Guerra, ele deixa claro que prolongar um cerco desnecessariamente é muito perigoso, né? Não é adequado, porque pode trazer muitos malefícios, inclusive virando o que você quer para o defensor para você mesmo. Vários cercos foram encerrados justamente porque o atacante começou a ter falta de recursos e os seus soldados começaram a sentir fome, né, tal. Ou então, até pior, começou a ter epidemias dentro do acampamento do atacante. Então, isso é complicado, porque, pensa, um acampamento pode ter muita coisa e o soldado ali não está numa condição muito boa. Então, é muito fácil começar a ter uma doença e ela se espalhar pelo acampamento, o quanto mais ele ficar parado ali, né? Então, não era realmente interessante ter um cerco prolongado. Mas, de qualquer forma, quando o cerco era prolongado, né, quando era demorado, causava muita dor de cabeça para os atacantes, né? E para eles conseguirem conquistar as cidades e tal, dificilmente o resultado não era brutal para a população. Muitas vezes os soldados até contrariavam seus comandantes, que eles queriam uma destruição mais controlada, vamos dizer assim, né? Mas, por outro lado, as cidades, quando se assim rendiam logo, já muito frequentemente elas tinham uma clemência, né? Aliás, são poucos os casos na história que não foi assim, né? Mas, de qualquer forma, quando forçava os atacantes a trabalhar, o resultado era bem trágico, vamos dizer assim, né?
Então, basicamente, essas eram as táticas, né, os equipamentos, né, era isso que os romanos usavam, né. Mas antes de acabar, eu queria destacar dois pontos, né. O primeiro é que a gente pode analisar como é interessante duas coisas primeiro, né. Uma, que assim, essas coisas aqui do romano, pouca coisa eles inventaram. A maioria das coisas já tinha milhares de anos de emprego, né. Por exemplo, desde os babilônios já tinham os arietes, já tinham as torres de cerco, na verdade eles misturavam até, tinham torres de cerco com arietes, né, os gregos também faziam isso. Então, pouca coisa foi nova ali na época dos romanos, né. Geralmente era só aperfeiçoamento do que vinha de antes, né. Os gregos mesmo, que desenvolveram tanto, pouca coisa eles desenvolveram, era mais as artilharias, até que sim, mas dos equipamentos de cerco mesmo, eram mais adaptações e desenvolvimentos do que já tinha antes, né? E é muito interessante que, se a gente for ver, é quase a mesma coisa do que até o fim da Idade Média, né? Só foi começar a mudar mesmo com a inserção da pólvora no campo de batalha, né? Então é muito interessante a gente analisar como algumas tecnologias ficam muito tempo, né? E elas foram só se aperfeiçoando ali e tal, né? E a outra parte que é interessante também, a gente vê que um vai aperfeiçoando do outro, né? E vai evoluindo ao máximo, né? Tanto que se a gente for ver a torre dos romanos era melhor, né, que a dos gregos, era um aperfeiçoamento delas, e até a Idade Média também foram aperfeiçoando, assim, mas muito baseado no que os romanos fizeram e tal. Então, isso é o que eu acho interessante, e aliás, é por isso que eu estou fazendo essa série aqui, para a gente ver justamente isso, a evolução da guerra, né, com o passar do tempo, sendo sempre baseada no antecessor, né, e por isso que eu gosto de analisar o que veio antes, tá? E a outra coisa que eu queria destacar é que, além de grandes inventores e engenheiros, esses avanços só foram possíveis pelo apoio que eles tiveram dos seus líderes, né? Então, na Grécia, pelos reis, tal, em Roma, pelos cônsules, né, pelo Senado, tal. Mas porque eles percebiam a importância desse investimento, né? Então, se a gente aqui no Brasil quiser ter uma defesa coerente, atualizada, né, capaz de defender esse país aqui, a gente tem que investir na defesa. Isso não é um problema do Brasil e nem é um problema atual. Isso aqui eu acabei de demonstrar para vocês, né? Em toda a história, tiveram os líderes que se preocuparam e os líderes que não se preocuparam com a defesa. A gente lembra dos que se preocuparam porque foram os que venceram e sobreviveram. Eu queria deixar essa reflexão para vocês. Mas, então, por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha agregado no conhecimento de vocês, né? Que tenha contribuído de alguma forma, né? Que tenha sido um vídeo interessante. E então, se você gosta desses assuntos, né? Se você tem interesse e quiser ver os outros vídeos também, se ainda não for inscrito, peço que se inscreva no canal, né? Se você não quiser perder nenhum vídeo, ativa o sininho, né? Se você gostou desse vídeo já, deixa o like que ajuda bastante também, é importante para mim, para saber se tem no lugar certo e também para o YouTube saber que é um conteúdo legal, né? Então recomendar para mais pessoas, né? Qualquer crítica, sugestão, qualquer informação extra que eu não soube, que eu não falei aqui, se você quiser, coloca aqui embaixo também que vai ser legal para os outros visualizadores também. E o mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo com quem você acha que gosta, com quem vai agregar alguma coisa, com quem, com sua família, com seus amigos, né, com quem você acha que deve, né? Isso para mim é o mais importante, porque você não vai estar só me ajudando, mas também ajudando essas pessoas, que é o intuito desse canal, né, levar o conhecimento adiante. Então, por hoje é isso e até o próximo vídeo.